tinha terminado já. Fala pessoal, primeiramente boa noite, né? Antes de mais nada, eu gostaria de estar me apresentando para vocês, tá certo? Essa está sendo minha primeira aula e nossa primeira aula, tá? E antes de mais nada, eu vou me apresentar para que vocês possam me conhecer, né? E saber o que é que a gente vai estar trabalhando aí dentro das nossas aulas, beleza? Bom, meu nome é Iago, tá? Vou ser o professor de vocês na parte de Direito Penal e Especial, tá? Mais especificamente, a parte especial ali do Código Penal. Eu sou daqui mesmo, de Caruaru, tá? Tenho 28 anos. Atualmente, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Já estou aí já nessa fase final da pós-graduação e iniciando também uma outra pós-graduação na parte de Direito Público. E também sou, como todos vocês, concurseiro, né? Mais especificamente, o meu concurso alvo é o cargo de delegado de polícia. Mas vamos lá, o que é que a gente vai estudar nesse primeiro momento, tá certo? O que é que a gente vai trazer nesse primeiro momento para essa nossa aula, tá? Da parte do direito penal e especial. A gente vai trabalhar, tá certo? Com a parte dos crimes. A gente vai ver crimes contra a vida, a gente vai ver os crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública, tá? Crimes contra a fé pública. Essa parte mais específica na qual o legislador vai trazer essas condutas tipificadas como crime, tá? Então, normalmente, a gente trabalha aquilo que tem uma maior incidência nos concursos públicos, que normalmente tem essa recorrência, né, que tem essa cobrança maior para a parte da carreira policial, tá certo? Tanto que a gente vê muito aí na Polícia Civil, nas polícias penais, e aí a gente precisa dar um foco maior porque é o que recorrentemente vem sendo cobrado pelas bancas no concurso público de carreira policial. Por isso que a gente vai dar um foco maior para essas condutas, né, para esses crimes que recorrentemente tem essa incidência de ser cobrado, né? E aí, nesse primeiro momento, deixa eu só ver aqui. Bom, vê só, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar na parte aí do direito penal especial, crimes, como eu havia falado. Nesse primeiro momento, eu trago para vocês as considerações iniciais que eu acho importante a gente lembrar. Quando a gente chega nessa parte do direito penal especial, a gente já passou por toda a parte geral. A gente já viu o que são as penas, né, as privativas, as penas restritivas de direitos, privativas de liberdade. A gente já entendeu o conceito de crime. A gente já passou também pelas medidas de segurança. Então, quando a gente chega nessa parte especial, tá, a gente já tem um conhecimento da parte geral que vai nos ajudar a compreender melhor, né, quando a gente estiver estudando essa parte especial. E aí eu trouxe essas considerações iniciais porque eu acho importante a gente refrescar alguns conceitos que normalmente nessa parte especial a gente também vai trabalhar, beleza? E aí, deixa eu só... Aqui, considerações iniciais. A gente vai entender nessas considerações aí iniciais, lembrar, na verdade, o conceito do que é o crime, né? E aí a gente tem aquele conceito analítico do crime, que aí é o que compreende a estrutura do delito, né? Que o crime normalmente ele é composto pelo fato típico, ilícito e culpável. Com isso, podemos afirmar que majoritariamente o conceito de crime é esse conceito tripartite, que envolve a análise desses três elementos. Por que é importante a gente lembrar o conceito do crime? Porque a gente vai lidar nessa parte especial com os crimes. Então a gente precisa lembrar o que é um crime, né? O que é que o legislador ele condicionou como uma conduta delituosa, como uma conduta criminosa. Então a gente precisa ter muito bem na nossa mente o conceito de crime para que a gente consiga, naquele momento que a gente se deparar com um crime contra a vida, com um homicídio, seja ele qualificado, seja um homicídio culposo, mas que a gente consiga enxergar, né, o que é que o agente cometeu, qual foi o caminho, por exemplo, que o agente percorreu na fase do intercrimes, né, que aí a gente vai entender também essa parte aí que normalmente a gente vê na parte geral, né, que é a fase de cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação.
que esse intercrimes, não sei se lembram desse conceito, mas o intercrimes é nada mais, nada menos do que o caminho que o agente ele percorre para a consumação do delito pretendido. Então ele passa pela cogitação, ele se prepara, que é a segunda fase, ele executa, é a terceira fase, e a quarta fase, que ele ali tem a consumação do resultado que é o resultado pretendido anteriormente só naquela fase de cogitação e preparação, beleza? Isso é importante a gente entender também. Uma outra importância é essa diferença entre dolo e culpa, tá? Por que a gente precisa lembrar dessa diferença entre o dolo e a culpa? Porque a gente vai se deparar muito com isso, né? Para identificar se o agente, o agente ele agiu com dolo ou agiu com culpa? Mas aí o que é dolo? O que é culpa? Por isso que é importante a gente lembrar justamente os conceitos principais do direito penal. E aí dentro do que é dolo e do que é culpa, o dolo nada mais é do que a consciência e a vontade dirigida para a realização da conduta definida como crime. Ou seja, é a intenção do agente. O agente ele procura um resultado, ele quer um resultado, ele tem a intenção de praticar aquele resultado. Certo? Quando a gente fala da culpa, já é o produto da negligência, da imperícia ou da imprudência. Para que o agente ele incorra em uma modalidade culposa, quando a gente fala nessa parte de crimes, a gente precisa identificar se ele agiu sobre imprudência, sobre imperícia ou negligência. Beleza? Então, muito bom a gente lembrar dessas questões, porque isso vai ajudar uma melhor compreensão de todos esses assuntos que a gente trabalha na parte do direito penal especial. Beleza? Outra coisa aí muito importante a ser lembrada: tempo do crime e lugar do crime. Certo? Quando a gente estudou o tempo do crime, qual é o conceito? Qual é a teoria que normalmente a gente se depara na questão do direito penal? Qual é a teoria aceita, né, pelo legislador quando a gente fala da teoria relacionada à teoria do crime? Né? Então, nesse caso, relacionada ao tempo do crime, nós temos a teoria da atividade. Ou seja, o crime se considera praticado no momento da conduta, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E aí a gente tem aquele exemplo, no qual o agente, ele praticou, eu vou trazer um exemplo esporádico aqui, para a gente frisar bem essa questão aqui do tempo do crime. O agente, ele praticou o crime de homicídio com 17 anos. Ele atirou, digamos, ele estava ali planejando tirar a vida de uma outra pessoa, atirou contra essa outra pessoa, ele tinha 17 anos. Essa pessoa ficou gravemente ferida, foi levada ao hospital, mas só veio morrer depois de 3 meses. O agente, quando a vítima veio a falecer, já tinha completado 18 anos. Mas nesse caso, aplica-se a teoria da atividade, porque o crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão, embora outro momento seja o resultado. Então é muito importante a gente lembrar do que é o tempo do crime, beleza? Outra questão muito importante é o lugar do crime. É importante a gente lembrar esse conceito também, porque normalmente a gente utiliza muito isso quando a gente vai estudar essa parte do direito penal especial. A teoria do lugar do crime, adotada no Brasil, é a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, expressa no artigo 6º do Código Penal, que dita que será considerado lugar do crime tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Beleza? Então, a gente, nesse momento aí das considerações iniciais, só para refrescar, a gente lembrou o conceito de crime, tá? A gente lembrou a diferença entre dolo e culpa e também lembramos questões relacionadas ao tempo do crime e o lugar do crime. Beleza? Até aí tudo bem. Agora a gente já vai adentrar realmente no assunto dessa primeira aula, certo? Que nesse momento aí
são os crimes contra a pessoa, mais especificamente dos crimes contra a vida, beleza? Vê só, pessoal. Os crimes contra a vida são aqueles em que o bem jurídico tutelado pelo legislador é a vida humana. Para efeitos penais, o legislador, ele não só tratou da vida extrauterina. O que é a vida extrauterina? É a vida daquelas pessoas que já nasceram. O legislador, para efeitos penais, ele também tratou da vida intrauterina, ou seja, a vida daqueles que ainda vão nascer. Então, para que a gente entenda esse conceito, para que a gente consiga compreender de fato esse conceito dos crimes contra a vida, lembrando, os crimes contra a vida são aqueles em que o bem jurídico tutelado é a vida humana, certo? E não só a vida extrauterina, daqueles que já nasceram. O legislador ele também vai trabalhar a vida intrauterina, que são a vida daquele que ainda vai nascer, beleza? Por que é importante a gente entender esse conceito dos crimes contra a vida, tá? Para que a gente, quando se deparar com as situações, a gente entenda qual é o objeto jurídico que está sendo tutelado pelo legislador, beleza? Quando a gente fala que o legislador ele vai trabalhar a vida intrauterina, a gente vai ver isso mais adiante quando a gente trabalhar o assunto do aborto, tá? Então o legislador ele tratou desse assunto também quando ele tipifica ali as condutas de crimes contra a vida. Beleza? Deixa só passar aqui. Aí está o conceito, né, que a gente acabou de falar, onde os crimes contra a vida são aqueles nos quais o bem jurídico tutelado é a vida humana, e para efeitos penais pode ser tanto a vida intrauterina como a vida extrauterina, de forma que não só a vida de quem já nasceu é tutelada, mas também será tutelada a vida daqueles que ainda estão no ventre materno, ou seja, os nascituros, certo? E aí dentro desse primeiro capítulo, o capítulo número 1, né, dessa parte especial, que vai do artigo 121 até o 128, a gente tem os crimes contra a vida que vamos trabalhar. São 4, tá? Os crimes contra a vida que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento. O primeiro, homicídio, e aí a gente vai ver as diversas formas de homicídio. O segundo, instigação ao suicídio ou automutilação, tá? Uma ressalva importante, a automutilação é um tema acrescentado pelo legislador recente, veio de uma lei nova, acho que foi em 2019 mais ou menos, que inseriu o crime, né, de automutilação nos crimes contra a vida, beleza? Quando a gente vai estudar mais adiante ali a parte de automutilação, você entende que a automutilação, na verdade, ela deveria ter sido enquadrada nos crimes contra a integridade física, porque na verdade o objetivo ali na automutilação, o bem jurídico na verdade ali tutelado, não vai ser de imediato a vida humana, e sim a integridade física, né? A vida humana ela também é um objeto jurídico tutelado, mas não em primeiro plano, mas isso a gente vai ver mais adiante, beleza? E aí a gente vai trabalhar também sobre o infanticídio e sobre o aborto, beleza? Ó, crimes contra a vida, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar aí com o homicídio simples. Está lá no artigo 121 do Código Penal. O legislador, pessoal, ele foi muito objetivo, tá? Ele foi muito sucinto quando ele quis conceituar, quando ele quis tipificar o que é o homicídio simples, que está lá no artigo 121 do Código Penal. Ele, por essa objetividade, ele diz o seguinte: o crime de homicídio simples é simplesmente matar alguém, né? Então veja, ele foi muito objetivo, muito sucinto quando ele quis definir o que é o crime de homicídio, beleza? E aí, dentro desse conceito que é matar alguém, a gente tem que o homicídio ele é um crime material, simples, comum, instantâneo e de efeitos permanentes. Quando a gente se depara com a ideia de que o homicídio ele é um crime material, o que é que a gente quer dizer com um crime material? Crime material, pessoal, é aquele em que a lei descreve que é necessário que tenha uma ação e um resultado, beleza?
E o crime simples? O que é que o legislador ele quis dizer quando a gente entende, né, ali o homicídio como um crime simples? É aquele que contém os elementos do delito em sua figura fundamental. Um exemplo é o homicídio, por exemplo, aqui. Matar alguém. Você veja que ele não traz nenhuma circunstância que diminui ou que aumente a gravidade da conduta. É simples, matar alguém. Diferente, por exemplo, de um homicídio qualificado, que ele traz circunstâncias que normalmente vão agravar, o grau de reprovabilidade ali é maior, então por isso que ele é um crime simples. Quando a gente fala que ele é um crime comum, o que é que a gente quer dizer com um crime comum, tá? É aquele que não exige qualquer qualidade especial para que seja, por exemplo, praticado, tá? Ou seja, o sujeito ativo ou passivo do crime pode ser qualquer pessoa, beleza? E quando a gente fala que o homicídio ele é um crime instantâneo, o que é que a gente quer dizer com isso, tá? O homicídio ele é um crime instantâneo porque conseguimos identificar o momento exato da morte. Através, por exemplo, de um laudo, né, do IML, você vai conseguir identificar o momento exato da morte e o que causou a morte daquele indivíduo. Por isso que ele é um crime instantâneo. Se você pegar, por exemplo, um atestado de óbito, você vai ver lá o motivo, né, porque aquele determinado indivíduo veio a falecer e a hora exata da sua morte. Então, por isso que o crime de homicídio ele é instantâneo. Conseguimos identificar de forma preponderante, de forma objetiva, o momento da morte e o que causou aquela morte. Beleza? E quando a gente fala que ele tem efeitos permanentes, por que o homicídio ele tem efeitos permanentes? Tá? Os efeitos do homicídio são irreversíveis. Ou seja, aconteceu o crime de homicídio, essa pessoa ela volta, até hoje eu não vi ninguém que voltou, né? Então por isso que seus efeitos eles são permanentes, beleza? O tipo penal do homicídio é bem objetivo, como a gente já havia falado, matar alguém, tá? O objeto jurídico. O que é o objeto jurídico, pessoal? É aquilo que a lei está protegendo. No caso do homicídio, o que é que a lei protege? Qual o bem jurídico tutelado pelo homicídio aí nesse caso? A vida, tá? E o objeto material é sobre quem recai a conduta, que nesse caso é a pessoa humana. Beleza? Normalmente, para que a gente possa entender essa questão do objeto material, sobre quem recai a conduta, o legislador ele foi muito específico, matar alguém quem? Pessoa humana. Né? Você nunca vai ver ninguém chegar, por exemplo, numa delegacia, pedindo para o delegado investigar a morte do cachorro, o homicídio do cachorro. Né? Não tem nexo. Estamos diante de uma atipicidade, beleza? Quando se diz vamos investigar o homicídio do cachorro, estaremos diante de uma atipicidade, certo? E aí a gente tem os elementos do tipo, que nesse caso do homicídio núcleo, seria o verbo matar, e também temos o elemento subjetivo do homicídio. Pessoal, o que é o elemento subjetivo? A gente vai se deparar muito com isso em todas as condutas que o legislador trouxe como crime. A gente precisa identificar qual é o objeto jurídico que está sendo tutelado, né, qual é o objeto material e precisamos identificar o elemento subjetivo. O elemento subjetivo, ele é o aspecto psicológico, é algo interno, inspirador. E aí a gente tem duas modalidades dentro do elemento subjetivo, que é justamente aquilo que a gente viu nas considerações iniciais. O dolo ou a culpa. Beleza? E aí, dentro do crime de homicídio, quando a gente fala da consumação, é aquele crime que precisa de uma conduta e de um resultado. E aí eis a questão, cabe tentativa no crime de homicídio? Sim, é plenamente possível a tentativa dentro do crime do homicídio. Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês, bem esporádico aqui para que vocês consigam entender. Quando a gente tem o caminho do crime, né, que é aquele que eu falei para vocês, a gente tem 4 fases. Na primeira fase, a gente tem a cogitação. Nessa segunda fase, nós temos a preparação. Na terceira fase, nós temos a execução, os atos executórios. E nessa quarta fase aqui, nós chegamos na consumação.
Isso aqui, pessoal, é o iter criminis, é o caminho do crime. Por que eu trouxe esse exemplo aí? Para a gente poder entender essa questão da tentativa, tá? Por que a gente entende que a tentativa ela é possível no crime de homicídio? O agente, ao percorrer esse caminho aqui do crime, ele cogitou, por exemplo, um exemplo hipotético, tá? João e Maria. João cogitou matar Maria. Ele está aqui, ó, nessa primeira fase. João começou a se preparar para executar o que antes era só cogitação e comprou uma arma. Depois, João começou os atos executórios, mas Maria conseguiu reagir, tomando a arma de João, tá? Ela conseguiu impedir que o resultado aqui se produzisse. Ou seja, João, dentro desse caminho do crime, ele chegou até a fase dos atos executórios, mas por uma circunstância alheia à vontade dele, ele não conseguiu produzir o resultado pretendido, que era matar Maria. Ou seja, cabe tentativa? Sim, é plenamente possível. O agente vai percorrer todo o caminho do crime, vai chegar na fase de execução, por uma circunstância alheia à vontade dele, não consegue produzir o seu resultado. Estaremos diante de uma tentativa de homicídio. Beleza? Por isso que é plenamente possível. Tá certo? E aí a gente vai ver quais são essas formas de homicídio, né? A gente tem um homicídio simples, tá lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Homicídio qualificado, parágrafo 2º. Homicídio culposo, tá lá no parágrafo 3º. Homicídio culposo majorado, parágrafo 4º, primeira parte. Homicídio doloso majorado, parágrafo 4º, segunda parte. E parágrafo 6º e 7º. Beleza? Vamos adentrar no homicídio privilegiado, né? O que é o homicídio privilegiado? Tem aí o conceito inicial de que o homicídio privilegiado é um homicídio praticado em circunstâncias especiais nas quais se entende que a reprovabilidade da conduta do agente é menor e, portanto, entende-se que o agente faz jus a uma diminuição da pena. E pode acontecer em 3 situações: motivo de relevante valor social, motivo de relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Vê só, pessoal. Uma observação importante quando a gente vai trabalhar esse homicídio privilegiado, tá? O homicídio privilegiado, ele tem um grau de reprovabilidade menor do que, por exemplo, um homicídio qualificado ou um homicídio simples. Por que ele tem esse grau de reprovabilidade menor? Tá? Porque o agente, ao cometer o homicídio privilegiado, ele vai incorrer dentro dessas 3 situações que eu elenquei agora anteriormente. Ou sobre um motivo de relevante valor social, ou sobre um relevante valor moral, ou sob domínio de violência e emoção, logo após injusta provocação da vítima. Mas é importante a gente entender cada um desses elementos, para que a gente possa entender quando é que o agente está dentro daquele tipo penal de homicídio privilegiado. Quando a gente fala o seguinte, motivo de relevante valor social, o que é que a gente consegue entender? O agente cometeu um crime sobre um relevante valor social. Relevante valor social, pessoal, é algo de interesse coletivo. Beleza? E aí a gente traz como um exemplo hipotético também o cara que sabe que no seu bairro tem um cidadão aí cometendo vários crimes de estupro. E um belo dia ele consegue enxergar esse cidadão ali cometendo o crime de estupro. Aí ele vai lá e mata esse cara a paulada. Beleza? Ou seja, nessa situação, a gente consegue observar que o agente, ele praticou o homicídio sobre um relevante valor social, ou seja, tem um interesse coletivo por trás da sua conduta. Beleza? E quando a gente fala um motivo de relevante valor moral, o que é que a gente quer dizer com um motivo de relevante valor moral? Já está intrínseco, já está inerente ao interesse do agente. Você vê que a diferença do relevante valor social é um interesse coletivo. E o motivo de relevante valor moral é algo inerente ao agente.
beleza? E aí a gente tem como exemplo a pessoa que, por exemplo, mata por compaixão, por amor. É o caso da eutanásia, que hoje nós não temos essa regulamentação dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Mas é um exemplo para ilustrar o que é o relevante valor moral. Uma observação importante antes da gente adentrar nessa parte aí do domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. O legislador, ele não quer deixar a conduta impune. Você veja que a pessoa que comete um homicídio sobre essas condições, ela não vai deixar de responder pela sua conduta. Mesmo que a sua conduta tenha um grau de reprovabilidade menor, certo? O que acontece é só um reflexo na pena. Você tem uma pena menor do que, por exemplo, um homicídio simples ou um homicídio qualificado, beleza? E esse terceiro ponto aí, que é sobre o domínio de violenta emoção, logo após, né, injusta provocação da vítima, deixa eu ver aqui, pronto, vê só. É importante a gente trazer essa breve reflexão a respeito desse ponto, porque tem gente que pensa que quando o agente comete, né, o crime sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, esse logo após pode a pessoa, por exemplo, se preparar. Veja, o legislador ele foi muito objetivo também quando ele quis tipificar essa conduta aí. Sob o domínio de violenta emoção. Quando a gente entende que a pessoa está sob domínio de violenta emoção, é porque a pessoa já passou do seu limite. Ela está ali dominada por uma violenta emoção. Mas o legislador, ele fala logo após injusta provocação da vítima. Ou seja, esse lapso temporal do logo após, ele é importante para a gente entender a conduta do agente. Beleza? Eu até trago um exemplo que é muito importante para a gente poder frisar bem e poder absorver bem essa informação aqui. Porque, veja, é necessário que o agente ele esteja sobre 3 condições de forma simultânea para que aí ele possa ser autorizado a diminuição de sua pena. O primeiro é a emoção violenta do agente. Segundo critério, injusta provocação da vítima. E esse terceiro critério é sucessão imediata entre a provocação e a reação. Ou seja, é muito rápido. Digamos que José chegou em casa, um dia de trabalho cansativo, sua porta está lá arrombada e sua mulher deitada no chão. E ela disse que acabou de ser estuprada por Joãozinho. E aí, José, louco, saiu de casa, nem escutou direito o que ela tinha terminado ali de falar, foi atrás e encontrou Joãozinho ali no bar, bebendo como se nada tivesse acontecido, pegou um pau lá e ferrou com a vida de Joãozinho, matou Joãozinho. Você veja que ele não teve um tempo entre a provocação da vítima e a sua reação. Porque a ideia de que há uma injusta provocação da vítima logo após, quanto tempo após? Porque tem gente que pensa que, não, eu vou botar minha roupa aqui de criminoso, vou me preparar para poder pegar o cara lá. Não, você meio que se preparou, né? Então, esse período aí, ele não é aceito. É o logo após essa injusta provocação da vítima, beleza? Então, isso aí é importante a gente entender nesse momento. E uma observação aí importante, o agente pratica o crime dominado por um sentimento de violenta emoção imediatamente após a criação desse sentimento pela própria vítima, beleza? Vou finalizar aqui para a gente continuar na próxima aula.